Olá, bom dia. Nossa aula de ciências, vamos falar de ciência e tecnologia, controle de pragas sem agrotóxicos. É a página 156. Você sabia que algumas aves são criadas para, de certa forma, trabalhar nas lavouras controlando as pragas? Um exemplo é a introdução do marreco de Pequim nas plantações de arroz. Os agricultores criam as aves e depois as deixam soltas na lavoura de arroz na época em que as plantas estão crescendo. Olha que interessante. Nesse período, a plantação é atacada por insetos e ervas daninhas. O marreco de Pequim se alimenta dessas pragas e assim os agricultores não precisam utilizar os agrotóxicos para matá-las, mas os benefícios não vão além de deixar de usar os agrotóxicos. As fezes dos marrecos servem de adubo natural e os agricultores também não precisam usar fertilizantes químicos. Assim, os agricultores usam menos produtos químicos e isso é bom para quem come o arroz e para eles mesmos, que não lidam mais com os venenos agrícolas. Olha que interessante esse marreco de Pequim tendo todas essas funções. Número 1. De acordo com o texto acima, escreva um parágrafo para explicar as vantagens de se fazer o controle de pragas da lavoura sem o uso de agrotóxico. Então, a gente pode concluir aí: é melhor usar o controle biológico para oferecer mais saúde ao consumidor. Vamos para a página 157. A poluição das águas. A água dos rios, dos mares, dos lençóis freáticos e até mesmo a água que bebemos podem ser contaminadas tanto por produtos químicos quanto por micro-organismos. Talvez você já tenha aprendido que a água potável deve ser sem cheiro, sem cor e sem sabor. Mas essas características não são suficientes para afirmarmos que a água pode ser consumida. A água que bebemos pode conter produtos tóxicos ou até mesmo micro-organismos que não deixam cor, cheiro ou sabor, dependendo de sua procedência. Precisamos saber se a água vem de uma fonte confiável e pode ser consumida com segurança. Então, essa aí é uma água potável, pronta para beber. A poluição da água nas cidades. Existem algumas formas de contaminação da água que acontecem com maior frequência nas cidades. Muitos desses problemas de contaminação ocorrem porque o lixo não é recolhido corretamente, porque os esgotos são lançados nos rios e no mar sem tratamento, e também porque muitas empresas jogam produtos tóxicos ilegalmente nesses locais. Olha aí, esgoto sendo despejado na Praia da Enseada, em Bertioga, São Paulo. Que coisa triste, né, gente? Poluindo toda a água, né, da cidade, da região. Número 1. O que você acha que deve ser feito para ajudarmos a preservar rios e mares? Então aí nós podemos escrever que nós não devemos jogar lixo, nunca jogar lixo nos rios e nas praias de forma alguma. Vamos para a página 158. Na cidade de Atiá existem estações de tratamento da água, mas mesmo assim a água precisa ser filtrada na minha casa. Por que isso é necessário se a água já foi tratada? Muitas pessoas têm a mesma dúvida que Yumi. Vamos refletir um pouco para poder respondê-la. Como a água chega até a sua casa? É a primeira pergunta aí. Então, através de canos, né? 3. Podemos garantir que a água chegue às nossas casas ainda limpa, da mesma forma que estava ao sair da estação de tratamento? Explique. Não, nós não podemos garantir, né, que a água esteja limpa, pois não sabemos se os canos estão bem limpos. A água que bebemos deve sempre ser tratada, tanto na estação de tratamento quanto em nossas casas. 4. Observe as duas fotos abaixo que mostram as formas comuns de contaminação da água das cidades. Identifique cada situação como poluição química ou poluição biológica. Então, aí, o primeiro desenho mostra o derramamento de óleo no mar. Então, aí é uma poluição química, né, com produtos químicos. E ao lado, esgoto sendo jogado no rio, que seria a poluição biológica, né, gente? Que coisa muito triste, duas imagens muito tristes de se ver. E vamos para a poluição da água no campo. Você sabia que a água de rios, lagos ou riachos pode ser contaminada pelos agrotóxicos e fertilizantes químicos usados no campo? Quando ocorrem as chuvas, esses produtos podem ser levados para os rios e causar a morte de peixes e outros seres que vivem nesse habitat, além de prejudicar a saúde das pessoas que bebem essa água.
Os lençóis freáticos também podem ser contaminados com produtos químicos usados nas plantações, nós já vimos sobre isso. Quando chove, esses produtos se infiltram entre as partículas do solo e podem chegar aos lençóis freáticos, contaminando assim as águas subterrâneas. Gente, olha essa foto, esses peixinhos todos mortos, que tristeza. Leia a tirinha abaixo que fala sobre a contaminação dos mares pelos agrotóxicos usados no campo. Veja essa notícia. Testes feitos para avaliar a quantidade da água do mar mostraram a presença de resíduos de agrotóxicos. Como podem ter encontrado agrotóxicos no mar se ele fica tão longe do campo? Pois é, Mila achou estranho o fato de os agrotóxicos poderem chegar ao mar. E você, o que acha? Então aí está pedindo uma explicação, explique a Mila, como o mar pode ser contaminado pelos agrotóxicos. Os agrotóxicos aí no caso foram levados pela água da chuva, né? E aí contaminaram todo o local, toda a região, toda a água do mar, né? Que tristeza, né, gente? E a página 160, pensando na origem das águas contaminadas que chegam ao mar, observe atentamente os quadros e numere-os mostrando o caminho dos agrotóxicos até os mares. Então, o primeiro lá são os agrotóxicos, são usados nas plantações, né? Número 2, a chuva lava os agrotóxicos e leva para os rios próximos. E 3, o rio deságua no mar. Dessa forma, o agrotóxico é levado até o mar. A poluição do ar, nas cidades para o campo e do campo para as cidades, ou melhor, a poluição do ar, das cidades para o campo e do campo para as cidades. A poluição do ar preocupa as pessoas até mesmo em cidades menores, onde não existem muitas fábricas ou carros. Entre todos os gases que compõem a atmosfera, encontram-se partículas de substâncias poluidoras e poeira. Nós vimos isso no nosso texto de língua portuguesa, não é? As fábricas poluem o ar com a queima de vários produtos e o lançamento da fumaça na atmosfera. Os carros poluem o ar com a queima de combustíveis como gasolina, etanol e diesel. A decomposição do lixo nos lixões libera gases poluentes e tóxicos. As queimadas nas plantações que são feitas na época da colheita também poluem o ar. Quanta poluição, que tristeza! E a página 161. Sabemos que o ar está sempre se movimentando, formando os ventos. E nessa movimentação, seus componentes são levados de um lugar para o outro. As partículas de poluentes também se espalham pela atmosfera e são levadas até para locais distantes, onde não deveriam ser encontradas. Junte-se com 2 colegas, no caso vocês não vão se juntar dessa forma. Observe a charge ao lado e responda a pergunta em seu caderno. Por que a poluição liberada pelo carro está se espalhando para todas as partes da atmosfera? No solo e na água pode acontecer a poluição pela presença de micro-organismos. Mas e no ar? Eles também podem ser encontrados? Você conhece alguma doença respiratória? Observe a manchete de um jornal de São Paulo, publicado em outubro de 2010. Poluição do ar piora a doença respiratória e aumenta a infecção, diz Unifesp. Então, essa aí é a notícia. Sabemos que a alta concentração de poluentes no ar é prejudicial para a nossa saúde. Além dos grandes poluentes, o ar pode conter micro-organismos como vírus e bactérias, doenças como alergias, rinite, asma, bronquite, gripes e resfriados são mais frequentes quando o ar está poluído, mas podemos tomar alguns cuidados para evitar essas doenças. Então anotem aí, evite permanecer em locais fechados e lotados. Não fique por muito tempo próximo a pessoas que estejam fumando. Não pratique exercícios próximo a avenidas movimentadas em horários de grande circulação de automóveis. Alimente-se de maneira saudável e beba muita água. E é isso aí, gente. São algumas dicas, né? Para manter a saúde dos nossos pulmões. Por hoje é só, pessoal. Se cuidem e nos vemos na nossa aula. Um beijo!